Fala galera, tudo bem? Tranquilo, graças a Deus. Aqui é o Felipe Moura mais uma vez, gravando mais um vídeo de mensagens bíblicas nessa série. É o segundo vídeo que eu estou gravando e, bom, eu estive 2 semanas um pouco distante aqui de gravar os vídeos por causa de problemas de saúde, mas graças a Deus estou aqui de volta, o Senhor me restaurou. Estou aqui para compartilhar a palavra de Deus mais uma vez com vocês. Para todos os públicos, né? Conforme acho que eu tinha comentado sobre isso. Então você é cristão, você que não é cristão pode acompanhar livremente esse vídeo. Vamos lá. Eu tenho uma passagem bíblica aqui, que Deus falou comigo já há um tempo atrás. Eu queria compartilhar com vocês assim algumas coisas que eu pude aprender nessa passagem. Se encontra no livro de Atos, capítulo 13, dos versículos 1 ao 12. E é o seguinte, aqui o título diz assim: a primeira viagem missionária de Barnabé e Saulo. Bom, Saulo aqui, nos capítulos anteriores, ele era perseguidor de cristãos, né? Matava os cristãos. E Saulo teve um encontro com Deus, Saulo se tornou cristão. E começando aqui essa história aqui no capítulo 13, do 1 ao 12, a série de acontecimentos. Bom, os apóstolos estavam reunidos, orando e jejuando a Deus, estavam lá buscando ao Senhor. E de repente a Bíblia fala que o Espírito Santo veio a tocar no coração de Barnabé e Saulo, que também se chama Paulo, né? O nome dele se mudou. E o que aconteceu? Eles foram assim, no caso, incomodados pelo Espírito Santo para poder pregar o Evangelho, começarem a obra missionária. E assim eles foram até o país de Chipre pregar o Evangelho. Chegando lá, havia aquele governador daquele país, né, chamado Procônsul, palavrinha um pouquinho difícil, né? Procônsul Sérgio Paulo, o nome dele. E naquele país havia esse governador e também havia um outro personagem nessa história aqui, chamado, um nome um pouquinho difícil também, Bar Jesus, né? E também outro nome em grego que a Bíblia fala, que é o Elimas. Seguinte, bom, aqui já vi umas coisas um pouquinho difíceis para poder explicar, mas vamos lá. Bar Jesus é uma palavrinha assim interessante, porque temos o prefixo Bar e depois Jesus. Esse Bar significa filho, né? E Jesus é o nome da pessoa de quem ele é filho. Ou seja, Bar Jesus é filho de Jesus. Mas o interessante disso é que esse Jesus não é o nosso Jesus que a gente conhece, Jesus Cristo, nosso Salvador. É um outro Jesus. Exatamente isso que você escutou. É um outro Jesus. Naquela época, existiam alguns nomes assim que eram muito familiares, como tem na nossa época de hoje, né? Rafael, Felipe, Gabriel, esses nomes assim, meio que usuais, né? Então, esse Bar Jesus, ou Elimas, ele era filho de uma outra pessoa, né, chamada Jesus, né, que não era Jesus Cristo. Vamos lá, vamos continuando aqui essa passagem. Então, Paulo e Barnabé chegando naquele país, eles foram lá pregar o Evangelho. Diz a Bíblia que o procônsul Sérgio Paulo queria ouvir a palavra de Deus, né? E a Bíblia fala que ele era muito inteligente também. O procônsul Sérgio Paulo, ele era muito inteligente. Algo interessante para a gente aprender é que é difícil assim, a gente parar para ver uma pessoa inteligente que venha se interessar por religião, pelo Evangelho. É difícil de ver isso. E nessa ocasião aqui, poxa, aconteceu algo muito bom. Poxa, uma pessoa inteligente queria ouvir a palavra de Deus, queria conhecer mais sobre esse Deus. E o que aconteceu aqui no restante aqui para terminar essa narrativa? Bom, o Elimas, o Bar Jesus, ele tentou interromper, tentou atrapalhar os planos de Deus, né? Atrapalhar Paulo e Barnabé de pregar o Evangelho. Sendo que Paulo, ele vendo aquela situação, vendo que Elimas tentou caluniar eles para o governador, Paulo ele se dirigiu até Elimas, até o mágico Elimas, e repreendeu ele. Falou: poxa, filho do diabo, né? Uma palavra assim um pouquinho difícil. Eu repreendo você no nome de Jesus Cristo. E assim veio uma maldição sobre Elimas e ele ficou cego, né? Aconteceu isso, Elimas ficou cego. E o governador, ao ver essa cena, ele veio a crer no Evangelho, porque ele viu o poder de Deus sendo atuado. Bom, pessoal, vamos lá. 3 pontos
bem rápidos aqui para a gente aprender e a gente compreender essa mensagem. Está aqui, dos versículos 1 ao 3 de Atos 13, os apóstolos estavam se preparando e buscavam a Deus. O que nós podemos tirar daqui? Eles estavam lá jejuando, orando, então se preparando. O que acontece? Todas as coisas na nossa vida que a gente for fazer, nós precisamos nos preparar, nós precisamos ter um planejamento, nós precisamos estar convictos do que nós estamos fazendo. E os apóstolos estavam lá se enchendo do Espírito Santo de Deus, eles estavam lá se enchendo, né, cada vez mais seu coração e a sua mente. Então, galera, que a gente possa sempre se encher do Espírito de Deus, por qualquer coisa que a gente for fazer, venha fazer um concurso, uma prova, alguma coisa assim, alguma dificuldade que a gente tenha, assim, uma tarefa que a gente venha fazer, que a gente possa estar sempre se preparando, né? Não importa a dificuldade que a gente tem, mas o Espírito de Deus está contigo, ele é capaz de te usar. Ponto 2, versículos 4 e 8 desse capítulo 13. Durante o caminho surge um obstáculo, né? Surgem obstáculos, mesmo quando existem coisas ao nosso favor. Isso é muito interessante, pessoal. Então, aquele procônsul Sérgio Paulo, ele queria ouvir a palavra de Deus, mesmo sendo inteligente, né? Ele queria ouvir a palavra do Senhor. E, poxa, quando isso acontece na nossa vida, assim, poxa, tudo para dar certo, sabe? O dia hoje foi maravilhoso, nada de ruim aconteceu comigo. E vou lá, vou conseguir lá chegar na minha entrevista de emprego, fazer uma coisa assim. E nada deu errado, né? Chegamos lá, acontece alguma coisa errada, né? Acontece assim um certo imprevisto. A gente já tende assim, a se frustrar, a gente já muda o semblante, né? Mas a gente não possa ser assim, galera, porque nós sabemos que na nossa vida sempre vão haver obstáculos querendo nos impedir de fazer um bom trabalho, fazer um trabalho para Deus, né? Seja o caso, né? Nessa narrativa. Então é assim. Versículos 9 ao 12, terceiro ponto aqui a falar, é justamente sobre esse obstáculo que nós falamos no segundo tópico. Bom, esse obstáculo chamado Elimas, Bar Jesus, ele tentou intimidar os apóstolos. Ele tentou caluniar, tentou intimidar os apóstolos. Sendo que os apóstolos não caíram nessa laia do Elimas. Então, pessoal, vão acontecendo situações na nossa vida que nós vamos nos sentir um pouco assim intimidados, né? Uma coisa que eu gosto assim muito assim de trazer assim a ilustração, por exemplo, aqueles lutadores do UFC, né? Ficam olhando assim um para o outro assim, tentando olhar assim, tentando intimidar um ao outro, né? Fazendo com que um assim dá uma tremida para poder ir lá e dar um golpe, né? Essa ilustração eu gosto muito também. E uma outra também eu acho muito interessante. Jogador de futebol vai bater um pênalti lá, bate um pênalti, o goleiro está lá naquela posição dele. Gente, eu sou jogador de futebol não, tá bom, gente. Para quem não conhece, eu sou muito ruim de futebol, mas vamos lá. É o seguinte, o jogador vai bater um pênalti e o goleiro está lá, está se mexendo lá, e um tenta intimidar o outro. Olha só que interessante, né? O jogador tenta intimidar o goleiro e o goleiro tenta também meio que olhar frio assim para o jogador para não cair na laia dele. E é isso que acontece mais ou menos nesse texto aqui. Muitas vezes nós nos intimidamos com nossos obstáculos da vida. Muitas vezes assim a gente olha para eles assim, a gente dá uma tremida, sabe? A gente, poxa, parece que a nossa inteligência, parece que tudo que nós aprendemos, tudo que nós preparamos, parece que trava, sabe? É como se fosse estudar para uma prova e tu chega para fazer uma prova, tu olha para ela assim, caraca, dá um pânico, sabe? Você não consegue ver nada assim, mais nada, sabe? Dá um branco assim totalmente em você. E mais ou menos isso que acontece diante de nós, de nossos conflitos. Então, pessoal, que nós não possamos nos intimidar com os obstáculos que surgem em nossa vida. Sempre olha firme para Deus, sempre olha firme para Jesus Cristo, porque Ele pode te usar, Ele pode te capacitar cada vez mais e mais. Ele vai te trazer a ajuda dEle, né? O Espírito Santo que Ele prometeu, Ele é contigo, por onde quer que você for. Então que você possa sempre se preparar, porque havendo essa preparação, você não se intimidando, você olhando fixamente no seu obstáculo e dizendo, eu repreendo, eu estou aqui para fazer a obra do Senhor. Todas as coisas vão acontecer e vão fluir.
na sua vida. E você será um bom exemplo. Quando o imperador, o governador olhar para a sua vida e ver que você fez um milagre, as pessoas vão aceitar o evangelho que tem em você. E você será um exemplo para essa geração. Que você possa guardar essa mensagem no seu coração. Deus abençoe vocês, galera. Até o próximo vídeo. Um abraço.